Meus amados irmãos, neste mês nós iniciamos ou estamos iniciando agora a mais nova série de mensagens da Igreja Vine, Vencendo as Tempestades da Alma. Vencendo as Tempestades da Alma, e nós iremos falar muito nesse mês sobre emoções. Como lidar com o nosso coração, como lidar com as emoções, como lidar com os nossos pensamentos. Esse mês será um mês muito especial, então a cada domingo eu peço que você se engaje, te encoraje a estar engajado conosco, porque o Senhor vai falar conosco profundamente, e nós iremos aprender nessa primeira mensagem, através da vida do apóstolo Pedro, e o título da mensagem é, na verdade, uma pergunta: o que Pedro nos ensina sobre as emoções? O que Pedro nos ensina sobre as emoções? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, vamos juntos? Agora, antes da gente ir para uma parte mais prática da mensagem, porque hoje nós vamos perceber ou estudar alguns acontecimentos, algumas coisas em que Pedro viveu, e nós vamos aprender a partir dessas passagens, desses relatos. Mas antes eu quero trazer a vocês aqui um conceito para que a gente possa compreender que Deus fez o homem, o ser humano, com emoções. Eu e você possuímos emoções e não há nada de errado em tê-las, amém? Vamos começar do começo. Gênesis capítulo 1, abra comigo aí, versículos 26 e 27, um texto um tanto conhecido, você certamente já leu sobre, já se deparou em algum momento com esse texto. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, a Bíblia diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E diz o versículo 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o texto deixa muito claro que ele fez o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Agora, meus irmãos, vale dizer algo que é óbvio, né? Apesar de ser óbvio, vale dizer aqui, que quando a Bíblia fala sobre Deus ter nos feito, a Trindade ter nos feito a sua imagem e semelhança, isso não fala de aparência física, amém, gente? Você talvez aí, por estar com seus filhos, você liga aí num canal de desenho evangélico sobre Deus, e o desenho ali relata que Deus é alguém bem grandão, né? E nós vemos Deus bem grandão, ou nós vemos ali Jesus um tanto grandão, um tanto fortão, né? E obviamente esses são recursos para, de uma forma lúdica, nós conseguirmos comunicar a essência de quem Deus é, o caráter de Deus. Na verdade, a Bíblia, ela também traz ou faz uso de algumas características humanas para descrever o Senhor. Então a Bíblia fala sobre os olhos do Senhor, sobre suas mãos, sobre o braço do Senhor, mas isso não significa, obviamente, que Deus tenha um corpo físico como o meu e o teu. Isso fala sobre o caráter do Senhor, sobre o seu poder, sobre a sua ação, e isso na teologia nós chamamos de antropomorfismo. O que nós sabemos que é claro nas Escrituras, o livro de João nos explica que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, pastor, o que a Bíblia então está tentando dizer, está tentando falar, quando afirma que o homem foi feito ou foi criado à imagem e semelhança de Deus? O que a Bíblia está tentando dizer? Dentre algumas coisas, uma delas é que o ser humano, ele carrega em si alguns atributos divinos. Deus nos deu algumas características que refletem quem Ele é, ainda que de forma limitada. Quando nós estudamos quem Deus é, nós percebemos que existem atributos incomunicáveis, que são coisas que Deus tem que nós não temos, mas nós percebemos, nós também nos atentamos que existem coisas que Deus tem, e Ele comunica de alguma forma com a humanidade. Por exemplo, racionalidade, amém, gente? Deus pensa, Deus planeja,
Deus conhece, e nós também, meus irmãos, temos a capacidade de pensar, de criar, de desenvolver, de raciocinar. Deus, Ele é um Deus que também tem vontade. A Bíblia deixa claro sobre a vontade soberana de Deus. Deus tem vontades, Deus tem desejos, e nós também temos isso, vontades, desejos, e nós podemos então escolher, assumir a responsabilidade por nossas escolhas, baseados nisso. Porém o ponto está aqui, Deus também é um Deus com sentimentos, com emoções. A Bíblia deixa claro que Deus ama, a Bíblia deixa claro que Deus sente indignação contra o pecado, a Bíblia deixa claro que Deus tem compaixão, e também eu e você fomos feitos com emoções, sentimos alegria, tristeza, enfim, nós temos sentimentos, Deus nos fez com sentimentos. Agora, o que nós precisamos entender logo no início da introdução dessa mensagem, é que as emoções, elas são um presente de Deus para nós. As emoções são um presente de Deus para nós. Por quê? Porque as emoções são um reflexo do Deus vivo, ou de características do Deus vivo em nós. Agora, obviamente, meus irmãos, o pecado deturpou as nossas emoções. Só que ela em essência, as emoções em essência não são más. Ela não é mal, não é má, não há qualquer problema em sentir. O que nós precisamos é governar sobre aquilo que sentimos. Nós não devemos ser conduzidos por emoções que nos afastam de Deus, mas nós somos seres que sentem. E como eu disse e repito, este é um presente de Deus para nós. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Olha que interessante que diz o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia deixa claro sobre essa necessidade de governarmos sobre a alma, sobre os sentimentos, sobre o coração. Olha lá, o famoso texto: de tudo que se deve guardar, aumenta o retorno aqui para mim, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Guarde bem o seu coração. E o detalhe importante é a sequência do texto. Ele afirma, por quê? Por que devemos guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos, enfim, o pecado. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja transformado. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, coração não fala só de sentimento, gente, de emoções. Coração fala sobre o homem interior em sua completude, fala de sentimentos, fala de razão, dos pensamentos. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja influenciado por coisas externas, nós não podemos permitir que ele seja corrompido. Nós devemos governar sobre a nossa alma e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus, o Espírito Santo, por meio da ação da palavra, nos mude, nos molde, para que a inveja, o ódio e tantas outras coisas não governem em nosso interior. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele, se assim eu posso parafrasear o texto, depende toda a sua vida. Então, entendido isso, que as emoções são um presente, elas são uma bênção, elas de alguma forma falam sobre essa comunicação de atributos de Deus para com a humanidade. Elas são boas, os sentimentos são bons, mas eu preciso aprender a governar, eu preciso aprender a domá-los, eu preciso permitir que o Espírito Santo os transforme. Entendido isso, nós vamos hoje estudar um pouco a vida de Pedro. E por que Pedro, pastor? O que Pedro tem a ver com emoções? Pedro, gente, tinha uma personalidade muito marcante. Pedro, ele era um homem simples, pescador, acostumado ao trabalho árduo no mar, e as emoções de Pedro se pareciam muito com o ambiente onde ele vivia, porque tal como as ondas que vêm e vão, esse agito das águas,
Pedro era alguém inconstante em vários momentos. Então Pedro ele é conhecido por ser alguém com uma personalidade muito forte, alguém impetuoso, tudo bem? E por isso Pedro viveu os seus altos e baixos, e nós vamos estudar 3 relatos aqui, 3 momentos da vida de Pedro, e nós vamos aprender lições poderosas, para que nós saibamos lidar com as nossas emoções, amém ou não? Vocês estão comigo? Então primeira coisa que nós vamos aprender aqui, é sobre o ímpeto de Pedro. Nós vamos aprender sobre a emoção do impulso. Olha que interessante, abra comigo lá João capítulo 18, nós vamos ler aqui dos versículos 1 ao 11, olha que interessante, João capítulo 18, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: depois de dizer isso, Jesus juntamente com os seus discípulos, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com eles, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus então de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: eu já falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tenha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, presta atenção aqui, olha a atitude de Pedro. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então deixa eu te explicar o contexto aqui. Jesus havia acabado de orar intensamente no jardim de Getsêmani. Ele estava enfrentando angústia profunda, porque ele estava prestes a ser crucificado. Então um grupo armado, enviado pelos líderes religiosos, chega para prender Jesus. No meio desse grupo estavam ali os oficiais do sumo sacerdote, guardas do templo, e também o traidor Judas estava com eles. Diante disso, porque entenda o cenário, gente, os judeus, eles esperavam um Messias político, e não um Messias que morreria pelos pecados da nação. Eles esperavam um Messias político. Então, diante do cenário onde eles observavam e pensavam: puxa, o Messias vai ser preso, aqueles que nós tanto aguardávamos vai ser preso. Pedro, de maneira impetuosa, reage, corta a orelha de Malco, e na sequência nós vemos o que? Jesus repreendendo Pedro. Qual que era a questão aqui? Como eu disse, eles tinham dificuldade, os discípulos tinham dificuldade de compreender o meio pelo qual Jesus estabeleceria o seu reino. Um dia Jesus voltará e ele estabelecerá o seu reino aqui na terra, mas em sua primeira vinda, ele estabeleceu o seu reino de forma espiritual, precisando morrer pelos pecados da humanidade. E quando você percebe nos evangelhos o relato, como tudo isso se desenrolou, você vê em alguns momentos Jesus tentando explicar: olha, é necessário que eu morra, eu precisarei morrer para cumprir a minha missão. E as pessoas não entendiam isso, os discípulos não entendiam isso. Tanto é que em um desses momentos, um desses relatos onde Jesus tenta explicar a necessidade de sua morte, crucificação, enfim, sua morte, a Bíblia diz em Mateus 16, 22, Pedro chamando Jesus à parte, falando: ô Jesus, faz isso não, você não vai morrer não, tipo, não vou deixar você morrer, Jesus, que Deus não permita, Senhor, isso não vai acontecer não. Olha o Pedro impetuoso, querendo mandar em Jesus.
E você vê na sequência, obviamente, também nesse relato, Jesus repreendendo Pedro. Pastor, eu entendi, mas onde você quer chegar? O que essas verdades podem me ensinar de prático e me influenciar aqui hoje, no meu dia a dia, na minha segunda-feira, na minha semana? Gente, os ensinos desses relatos, ou o que esses relatos nos mostram, é que agir no calor da emoção e tomar decisões precipitadas é perigoso demais. Pedro agiu no calor das emoções, e quantas vezes nós não fazemos assim? Quantas vezes, irmãos, nós não tomamos decisões precipitadas? Nós somos governados por essa ansiedade, nós nos precipitamos e erramos. Quem nunca comprou uma coisa que não deveria ter comprado porque você foi impetuoso? Amém ou não? Quem nunca reagiu em vez de agir? Como eu disse, as emoções fazem parte da natureza humana e elas são um presente de Deus, só que elas precisam ser governadas, elas precisam ser dominadas. Então eu quero dar algumas dicas práticas para que a gente consiga agir de maneira diferente da de Pedro, para que nós não sejamos impetuosos e simplesmente venhamos a fazer aquilo que dá na telha. Primeira dica: em vez de reagir, escolha agir. A reação, gente, ela é movida pela emoção, ela é uma resposta direta, inconsciente, baseado no que sentimos. E quantas vezes nós ferimos pessoas porque nós reagimos? Você falou algo que depois percebeu que não deveria ter falado. Você fez algo que depois percebeu que não deveria ter feito. Você fez escolhas, tomou decisões que iriam perpetuar, em momentos onde as emoções estavam à flor da pele, onde você estava gritando interiormente. Reagir não é sábio, nós precisamos agir. Então, agir e não reagir fala sobre clareza, sobre escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Olha que interessante, a Bíblia, é muito interessante que Paulo fala aos Gálatas, porque Paulo ele mostra qual é a postura e o comportamento de um filho de Deus. Ele diz que a pessoa cheia do Espírito, olha o que ela tem, 22, de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele está dizendo, ei, o cristão agora tem uma nova natureza. O cristão cheio do Espírito, ele age, porque tudo isso aqui é uma escolha. Você escolhe amar. Amor não é sentimento, amor é decisão. Ok? A nossa paz está em Cristo e não nas circunstâncias. Nós escolhemos ser longânimo, nós escolhemos ser benignos, ser bondosos, nós escolhemos ser fiéis, nós exercemos o domínio próprio. Então isso mostra que um filho de Deus, ele sente, só que ele não é governado pelo sentimento. E a sequência do texto descreve isso de maneira muito clara. Versículo 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então sabe aquela máxima, onde a pessoa ela se justifica através de um temperamento? Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, eu sou desse jeito. Nós somos chamados a desenvolver o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai fazer com que, dentro do nosso temperamento, dentro da nossa personalidade, coisas sejam ajustadas, amém ou não? Então eu preciso que você entenda, nós não podemos reagir, nós temos que agir. Então antes de você tomar decisões, pense.
Procura alguém perto de você e fala assim: respira. Sabe aquela coisa assim? Você tem que comprar hoje, agora. Desculpe os vendedores de plantão. Eu não compro se você me falar que tem que ser agora, hoje. Se não for hoje, nunca mais será. A não ser que seja verdade. Vocês estão me entendendo? Sabe aquela coisa impetuosa? Vai, agora, vai. Você só faz. Calma, irmão, respira, pensa, tenha clareza, não seja impetuoso. Então, antes de você tomar uma decisão, eu vou pular um tópico aí, você me ajuda no slide, eu vou voltar nele depois. Antes de você tomar decisões, procure por conselhos, irmãos. Vocês estão aqui comigo ou não? Procure por conselhos. Quando você enfrentar decisões difíceis, ore a Deus, perceba o que a palavra de Deus diz, peça conselhos a pessoas mais experientes do que você. Isso é sabedoria. A Bíblia traz alguns textos no livro de Provérbios que fala sobre isso, e um deles é Provérbios 20:18. Olha o que diz a parte A do texto, Provérbios 20:18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Você não sabe o que fazer na sua área profissional? Você já experimentou conversar com alguém que pode te ajudar nessa área? Você não sabe o que fazer no seu casamento? Está difícil, você está a ponto de chutar tudo para o ar. Procure seu líder espiritual, seu pastor, procure alguém. Olha, eu não sei o que eu faço na minha vida financeira, não sei o que eu faço na minha área profissional. Busque por conselhos e, obviamente, ore a Deus. Busque por conselhos, porque às vezes você vai chegar com uma grande ideia. Olha, eu vou fazer tal coisa, uau, aí o experiente vai falar assim: menos, calma, olha, faz assim, olha, faz assado, olha, eu já fui por aqui. Buscar conselhos é uma coisa que nos ajuda a refrear esse ímpeto, negativamente falando. Amém? Agora, se nós queremos mudança, e o que eu vou trazer aqui é um princípio que vale para todos as outras duas questões aqui que nós veremos. Se nós queremos mudança, se você olha e fala assim: pastor, realmente sou esse cara muito louco, sou esse cara impetuoso, faz o que dá na cabeça, não pensa, não conversa com ninguém, não ora, não busca ajuda, não pede conselho, só vai. Se der certo, Deus; se não der certo também, depois eu tento resolver. E você já deu com a cara no muro, você já fez tanta besteira. Busque transformação espiritual. Nós precisamos buscar isso, gente. Como eu disse, não viva uma vida onde você se esconde atrás de um temperamento, de uma personalidade, mas o nosso alvo é o fruto do Espírito. Logo, quando nós observamos e falamos: olha, peraí, eu estou parecendo Pedro aqui, eu estou pegando a espada, estou cortando a orelha de todo mundo, falo pelos cotovelos com meu filho, com a minha esposa, com o pessoal no trabalho, com o meu chefe, eu sou loucão mesmo. Para ser mudado, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas e clamar a Deus por transformação. Mas sabe qual é a grande verdade acerca dessas questões sobre emoções? Nós precisamos chegar em um lugar em Deus onde nós seremos quebrantados. Nós precisamos chegar em um lugar em Deus, um entendimento onde nós vamos perceber que nós realmente precisamos mudar. Porque a grande verdade, irmãos, é que às vezes nós não mudamos, sabe por quê? Porque nós não chegamos nesse lugar onde nós nos apresentamos quebrados diante do Senhor. O que eu estou tentando dizer com isso de maneira muito prática? Você está no seu dia a dia, você age impetuosamente, por exemplo, você sabe que errou e você abre a sua boca quase como que uma reação: Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei. E é genuíno, você sabe que errou. Só que, por que nós repetimos as mesmas coisas
muitas vezes. Faz de novo, outra vez, mais uma vez, não muda, não para, não é transformado, de novo, outro dia, semana que vem, no outro mês, anos se passaram, e você tem como que um pecado de estimação. Sabe por quê? Porque nós ainda não entramos nesse lugar de quebrantamento. Nós vamos ver mais à frente, na pregação, a transformação de Pedro. Mas algo muito claro que as escrituras mostram, é que Pedro, após negar a Jesus, versículo 75 de Mateus 26, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando foi a última vez que nós choramos amargamente? Pelos nossos pecados. Quando foi a última vez que nós olhamos e falamos, puxa, a minha postura, ela não está de acordo com as escrituras, puxa, esse meu comportamento, as minhas obras, elas se parecem mais com as obras da carne, do que com o fruto do Espírito? Então, o grande segredo, está no quebrantamento, fruto de um arrependimento genuíno. Vocês estão comigo aqui? Então que não sejamos impetuosos, amém? Procura alguém perto de você e fala assim, calma aí Pedrão, vai na manha. Vai na manha, tá? Vamos lá, quem está comigo aqui ainda, dá um glória a Deus. Vamos lá. Segunda emoção que nós percebemos na vida de Pedro e a gente tem que lidar. Segunda coisa aqui é, não seja refém da euforia. Então eu quero te mostrar, falar sobre isso, pautando aqui Pedro e a sua experiência no Monte da Transfiguração. Pedro e o Monte da Transfiguração. Mateus 17, versículos 1 a 4, olha que interessante, um relato sensacional, incrível. Olha lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, só eles ali, a um alto monte. Quando eles chegam nesse lugar, o texto bíblico diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Eles olhavam para Jesus e o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E o texto continua dizendo, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Gente, eu quero que você tente se colocar no lugar de Pedro, Tiago e João. Eles estão naquele lugar com Jesus, Jesus os chama para esse lugar. Então nesse monte, eles veem Jesus, o seu rosto resplandecia, as suas vestes brilhavam. Que experiência maravilhosa. E Pedro é tomado por uma euforia. Então Pedro fala assim, olha Jesus, vamos fazer o seguinte, está bom demais aqui, vamos fazer aqui umas tendas, vamos ficar aqui. O interessante é que na sequência do texto você percebe, Jesus não concorda com Pedro, Jesus ele não faz aquilo que Pedro está pedindo, simplesmente a vida segue, a vida segue. E assim é na vida com Deus. Muitas vezes você tem uma experiência maravilhosa com o Senhor num culto, Deus fala com você, Deus te toca, você está orando em um quarto, você está em uma conferência, não importa onde, mas o Espírito de Deus te visita. As horas passam, o dia passa, você dorme e acorda, eis o outro dia, e você precisa seguir a sua vida espiritual, continuar buscando a Deus. Se você for refém do momento, você não continua avançando espiritualmente. Por quê? Porque você vai enfrentar também o dia mau, e Jesus vai te ensinar no dia bom e no dia mau. Ele vai agir em você no dia bom e no dia mau. Ele vai te ensinar por meio da experiência gloriosa, mas também por meio dos dias difíceis. Vocês estão aqui comigo, gente? Esse relato, esse acontecimento nos ensina algo importante. Nós não podemos ser dependentes, refém da euforia momentânea, do ímpeto que nos alcança no começo de todas as coisas.
Você já percebeu como nós começamos bem todos os projetos que desejamos começar? Olha, o curso novo, uau! O livro novo, uau! A faculdade, enfim, o GP, o ministério e tal. Você começa bem. A empresa, na empresa nova, no trabalho novo. E esse ímpeto, essa motivação inicial, ok, ela é maravilhosa. Só que se formos dependentes dela, nós não chegaremos em lugar algum. Então, por mais que a motivação ela abra uma porta, só o esforço contínuo e consciente nos fará atravessá-la e continuar. Sabe por quê, meus irmãos? Escute aqui. É impossível permanecermos motivados 100% do tempo. Vai chegar uma hora que você não estará mais motivado como no início. E isso é normal. Isso é normal. As emoções são passageiras, elas flutuam, elas vêm e vão. Deixa eu te mostrar aqui, através de 2 dados, que ser refém da emoção, do ímpeto ou da motivação não é suficiente. Uma pesquisa de 2017 mostrou que 56% dos alunos que ingressaram na faculdade pararam ou mudaram de curso no meio do caminho. No meio do caminho, parou ou mudou de curso. Mais da metade. Uma outra pesquisa também mostra que 64% das pessoas abandonaram o programa de exercícios no 3º mês. E sabe quantos pagaram um plano anual e foram até o fim? 3,7% só. Pastor, está me constrangendo porque eu paguei o plano anual e não fui, irmão, dá tempo de voltar. Vocês estão aqui, gente? O problema, sabe qual é? Você começa algo, você começa motivado. Isso vai passar. Em vez de nós perseverarmos e entendermos a dinâmica até que cheguemos onde Deus quer, o que nós fazemos? Nós procuramos uma coisa nova. O curso novo, a igreja nova, o livro novo, a Bíblia nova, porque essa Bíblia aqui é a capa preta, mas eu quero a capa vermelha agora. Não é aquilo outro, ou não é tal coisa, e a gente fica cada hora tentando encontrar alguma coisa, e nós nos esquecemos que a plenitude só será vivida no fim. Como diz o famoso texto de Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu início, do que o seu princípio, do que o seu começo. Sabe por quê? É no fim que você verá a recompensa. Você começa lá, dieta da maçã, irmão. Uma semana só vou comer maçã. Já vi essa loucura aí acontecer, eu nunca fiz, misericórdia, mas já vi. Aquela dieta muito louca, passou uma semana, 10 dias, ou emagreceu, o cara volta tudo, ele não se reeducou. É um exemplo simples de algo do dia a dia, mas isso vale para muitas coisas. Nós começamos cheio de ânimo, não vou comer doce, o cara chega e fala, toma aqui um negócio, não quero saber, misericórdia, e passa o tempo, daqui a pouco você está, irmão, pote de sorvete, na madrugada detonando. Sabe o que eu estou tentando te dizer? A recompensa só é alcançada por aqueles que aprendem a lidar com as suas emoções, aqueles que aprendem a agir e não reagir, aqueles que sabem fazer escolhas. Sabe qual é o problema, gente? Muitos hoje em dia têm uma aversão ao esforço, à disciplina
e ao enfrentamento de desafios. Estava conversando com a pastora Carol ali antes do culto, e essa é uma verdade que eu vejo também nos meus filhos. Eles nasceram nessa cultura de vídeo curto. Está lá assistindo vídeo curto, ou um Reels ou um Shorts no YouTube, alguma coisa, está lá jogando videogame. Filho, já deu, parou, segura agora um pouquinho, dá 5 minutos, meu Deus, estou entediado, parece que vai morrer. Sabe qual é o problema, gente? É que nós habituamos nosso cérebro com estímulos rápidos e baratos, e nós não temos mais nós não conseguimos mais, não apenas ter motivação, mas nós estamos desacostumados com coisas tediosas, mas que são importantes. Vai orar, deu 2 minutos, não aguento mais. Meu Deus, aí você olha, cara, passou 2 minutos, você acha que passou 3 horas, passou 2 minutos. Vai ler a Bíblia, lê um capítulo, fala, misericórdia, parece que vou morrer. E quando você está aqui, 20 minutos, meia hora, 1 hora. O caminho da recompensa é árduo, irmãos. É árduo. Quer crescer na vida, você tem que estudar. Quer crescer espiritualmente, você tem que se santificar. Quer conhecer Jesus, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Quer ter um casamento pleno, você vai ter que ir contra aquilo que você quer fazer, sente, tantas outras coisas. Olha que interessante, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, está escrito com motivação? E corramos com perseverança. Você não precisa de motivação, você precisa de decisão. Nós precisamos fazer escolhas e não depender dos nossos sentimentos. Posso te dar uma dica para você permanecer no rio que Deus tem para você? Mude o seu contexto. Mude o seu contexto. Nós começamos cheios de ânimo, mas chega uma hora que é normal, esse ânimo ele vai baixar. Aquele desejo inicial ele vai passar. Para que você permaneça, se conecte com pessoas que desejam a mesma coisa. Se conecte também com pessoas que desejam a mesma coisa. Você quer ler mais a Bíblia? Conversa com pessoas que amam estudar as Escrituras. Você será estimulado por isso. Você quer melhorar tua saúde, tua alimentação? Deixa de seguir aqueles perfis de chocolate, não sei o que, doce, sei lá do que, aquela coisa, fala, misericórdia. Você passou, você já ficou muito louco. Segue lá. Coisas que vão te ensinar a comer um alfacezinho. Eu estou brincando aqui, mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer a vocês? Perceba, quando uma pessoa ela se esfria na fé, sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Ela deixa de estar em comunhão com os irmãos. Ela muda o seu contexto. Olha, eu não quero mais saber de Jesus. Ela sai de perto de crente. Agora, se você quer ser mais crente ainda, se conecte com crente. Gente? Quem está aqui comigo? Mude o seu contexto, mude o seu ambiente, isso vai te ajudar. O contexto molda a sua prática. Amém ou não? Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. Nós precisamos aprender
a não ser refém da euforia. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos de perseverança. Agora, eu quero chegar no terceiro e último ponto, e aqui eu quero muito a sua atenção, porque eu quero falar sobre Pedro, os discípulos e a comparação. E eu quero te dar um alerta, tome cuidado, porque a comparação ela pode acabar com você. A comparação é uma grande vilã em nosso interior, eu vou te explicar o porquê. Olha que interessante, Marcos capítulo 9, versículos 33 a 35, diz assim o texto: chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si, quem era o que, gente? O maior. Então Jesus, assentando-se, chama os 12 e diz, ensina: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Então, a discussão aqui, obviamente o texto não cita o nome de Pedro, mas Pedro estava aqui junto com os discípulos. A discussão entre eles era sobre quem era o maior, e essa discussão que aconteceu milhares de anos atrás, continua acontecendo hoje. A discussão é, quem é o maior? Quem é o mais incrível? Quem é o melhor? E nós vinculamos essas perguntas, ou esses anseios, à nossa aceitação. Puxa, o que preciso eu fazer para ser aceito? O que falta eu fazer para ser reconhecido? E por mais que você não fale essas coisas, não faça essas perguntas com a sua própria boca, essas são muitas vezes verdades que ecoam em nosso interior. Quantos não estão presos na preocupação com aquilo que os outros pensam sobre si? E eles ficam se questionando, puxa, será que eu tenho valor? Será que eu sou importante? Muitos medem o seu valor pelo desempenho, e eles se comparam. Olha, se eu não tenho esse desempenho, então eu não tenho valor. Em vez de se inspirar com o outro, se compara, e eu estou falando de uma comparação negativa. Quantos buscam aprovações externas, e você faz de tudo para que as pessoas te elogiem, te recebam, te acolham, e se necessário for, até pecado comete. Será que é assim que nós devemos agir, meus irmãos? Será que coisas não estão desajustadas dentro de nós? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, a grandeza no reino, ela não é como muitos pensam. Eu quero te mostrar o padrão bíblico de grandeza no reino. 3 coisas mostram e revelam quem são aqueles verdadeiramente grandes no reino de Deus. Nós temos que entender que a grandeza no reino, ela não é medida por números ou por status. Ela não é medida por números ou por status. É claro que os números nos ajudam a refletir, pensar e analisar o lugar em que estamos. Você analisa suas métricas, e isso te ajuda a compreender onde você está. Mas quando nós falamos sobre verdades espirituais, elas não são definidores de sucesso, definidores de maturidade ou de crescimento espiritual. Então, quais são as métricas do reino para a grandeza? 3. Primeira, serviço com humildade. Grandeza no reino não é sobre ser reconhecido, e não é sobre aparecer. Grandeza no reino é sobre servir os outros com coração humilde, considerando os outros, muitas vezes, à nossa frente. Então eles começaram a discutir, os discípulos, quem é maior? Olha,
Quem é o mais importante? Essa era a discussão. Jesus percebeu. Então, diante disso, Jesus afirma, como nós já lemos no versículo 35 de Marcos 9, se alguém quer ser o primeiro. Você quer ser o primeiro? Você quer ser reconhecido? Quer ser importante? Seja o último. Seja servo de todos. Jesus não está falando contra o anseio puro de crescimento, de desenvolvimento profissional, espiritual, financeiro. O que ele está falando é sobre as nossas motivações, sobre aquilo que nós buscamos. Será que nós fazemos o que fazemos porque queremos reconhecimento? Por que nós fazemos tudo isso? Quais são os nossos valores? Porque se nós de fato colocarmos na balança e fazermos uma análise fria, talvez nós iremos perceber que as nossas motivações para o servir não é o próximo, mas tem a ver com a gente. E uma boa pergunta é: se eu nunca fosse reconhecido por aquilo que eu faço para o próximo, será que eu me sentiria pleno apenas por fazer? Talvez a resposta seja não. Eu quero reconhecimento. É claro que isso é bom, é muito bom você receber um muito obrigado, ser elogiado, ser encorajado. Isso é bom, é lícito, é puro. O problema é quando a motivação se torna essa. E Paulo explica isso para nós, Filipenses 2, versículos 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. E como eu disse, às vezes, lá no fundo, nós percebemos que esse é o desejo. Eu faço como para alguém, mas na verdade, desde que eu seja reconhecido. Interesse pessoal, vaidade. Então Paulo explica, não faça por isso, faça por humildade. Por quê? Porque você considera o outro superior a si mesmo. E aí ele explica no verso 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Obviamente, eu analiso os meus interesses, mas eu coloco o dos outros em perspectiva. Por isso que Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então essa primeira métrica de grandeza, quer ser grande? Sirva humildemente, tenha um coração de servo, viva assim, ame. Essa é a primeira métrica, porque talvez você tenha grandes números, mas não seja um servo. Isso não é grandeza, a servidão é. Jesus nos traz essa definição. Segunda métrica de grandeza, fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Por vezes nós estamos tão preocupados com o resultado, e a falta dele nos abate tanto, que nós caímos daquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é ser fiel e continuar. Olha o que Paulo nos explica isso. 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz assim, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ok? Só que ele diz no versículo 2, ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Dia bom, você permanece fiel. Dia mal, você permanece fiel. Com os resultados que você esperava, você permanece fiel. Na ausência deles, você permanece fiel. Eu permaneço fiel porque isso diz respeito ao que Jesus me pediu para fazer. É óbvio que muitas vezes a falta de resultado nos faz fazer uma autoanálise. Lembra que eu falei dos números? E os números em si não são maus.
Você vê a Bíblia no Antigo Testamento falando, o Senhor pedindo para levantar o censo. Você vê a Bíblia falando sobre a quantidade de pães que sobraram da multiplicação e foram guardados. Você vê a Bíblia falando sobre um número aproximado, ou pelo menos os homens na contagem daqueles que foram alimentados na multiplicação de pães e peixes. Nós temos na Bíblia um livro falando sobre isso, o livro de Números. Os números não são maus, muitas vezes eles nos ajudam a entender o que está fora de lugar, o que precisa ser ajustado, mas antes dos números, existe a fidelidade. Quem está aqui comigo? Seja fiel. Segunda métrica: tenho muitos números, mas abandonei no meio do caminho. Isso não é grandeza. Grandeza é permanecer até o fim. Por isso que nós entramos na terceira métrica de grandeza: perseverança. A salvação, ela é pela graça, amém, meus irmãos? Nós jamais poderíamos comprar de alguma forma a salvação ou merecê-la. Só que a partir do momento que eu sou salvo, essa minha vida de fé, ela é revelada por meio das obras. E como alguém que foi regenerado, transformado, que tem o Espírito Santo, eu prossigo nesse processo de transformação, e demanda-se de mim que eu persevere até o fim. E Tiago nos explica isso, Tiago 1,12: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A jornada de fé, ela é uma jornada de perseverança. A perseverança transforma as provas em recompensa. Eu vou repetir: a perseverança transforma as provas em recompensa. A pergunta que precisamos fazer é: eu tenho continuado firme mesmo diante dos desafios e provações? Então, a perseverança, ela é também uma manifestação de grandeza, assim como a fidelidade e o serviço humilde, o coração de servo. Então quero que você guarde no seu coraçãozinho aí essas 4 coisas, põe para mim na tela aí. Grandeza no reino não é medida por números ou por status, tudo bem? Amém ou não, gente? Segunda, grandeza é servir. Terceira, fidelidade vale mais do que reconhecimento. Repete isso aqui: fidelidade vale mais do que reconhecimento. Quarta coisa, a perseverança transforma a prova em recompensa. Sabe o que tudo isso me mostra? E nós podemos concluir sobre a comparação: que eu não devo me comparar com o próximo, mas comigo mesmo. Eu devo ser inspirado pelo próximo, mas não me comparar com ele. O que eu estou tentando te dizer? Toda comparação é injusta, porque muitas vezes não se observa o seu contexto. Olha, o fulano alcançou aquilo, mas sob quais circunstâncias? E eu não estou usando um argumento de desculpa. O que eu estou aqui te ajudando a fazer uma análise assertiva. Quais circunstâncias? Nós precisamos nos inspirar. Então eu olho para homens de Deus, eu olho para igrejas que me inspiram. O que eu faço? Eu sou inspirado, eu aprendo, eu trago isso para a minha realidade, passo tudo aqui no coador, irmão, então aplico para a minha vida. Não se compare, se inspire. Se inspire. É muito interessante, presta atenção aqui. Uma das coisas que reflete isso muito claramente nas Escrituras é a igreja. Quando você vai para o que Paulo escreve aos Coríntios, você percebe que Paulo explica que a igreja, ela é como um corpo. No corpo nós temos um que manda. Quem manda?
Jesus, o cabeça. Ele governa, essa é a ilustração que Paulo traz, o corpo. Só que ele explica, no corpo nós temos alguns que são como as mãos, os pés, alguns aparecem mais, outros menos, que estão aqui dentro, fazendo esse paralelo com o corpo. Só que ele mostra, ele revela, todos são importantes, mas cada um tem o seu lugar. Então, a mão pode se comparar com o pé? Não, mas que bonitinho, ele mexe os dedinhos. E você, que Deus te... Eu sou um baço, pastor. Rapaz, um é o pé, o outro. Não faz sentido. Agora, todos têm a sua importância. Então, eu posso olhar para o outro e perceber que somos diferentes, mas ele me inspira, ela me inspira. E essa é a dinâmica de crescimento no reino. Essa é a dinâmica de crescimento que nós precisamos trazer para si. Essa dinâmica bíblica, refletindo sobre a igreja, é a maneira que nós devemos lidar consigo. Quando nós olhamos para Mateus 25, parábola dos talentos, qual é a métrica? Ei, multiplique os talentos. Multiplique os talentos. Cada um dos 3 servos, essa é a direção, para cada um deles. Mas, do que recebeu 2, ele multiplicou para 4. O que recebeu 5, multiplicou para 10. Qual é a lição aqui? Se eu tenho 2, eu tenho que me preocupar em ter os meus 4, e não ter os meus 10. O que eu estou tentando dizer é, nós precisamos aprender a nos inspirar. Olha, aquele ali, o que tinha 5 talentos, ele multiplicou 10, que bênção, ele multiplicou, o que ele fez? Eu vou pegar os meus 2 aqui, eu vou multiplicar também. Só que nessa dinâmica de comparação, essas métricas equivocadas que nós temos dentro de nós, toda essa bagunça por rejeição familiar, por questões que você viveu no seu passado, isso transforma o que deveria ser uma inspiração em uma comparação, em um monstro dentro de você. Então nós precisamos, meus irmãos, nos inspirar e não nos comparar. Eu estou caminhando para o final, mas eu preciso que você preste atenção aqui em mim, porque, como nós entendemos no início, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, aprenda a lidar com a sua alma, governe sobre ela, tenha domínio próprio, não ande segundo as obras da carne, mas pelo fruto do Espírito. E nós entendemos então sobre isso, que nós não podemos ser impetuosos, faz que sem pensar, e aquele jeitão muito doido. Nós não devemos ser reféns da euforia, mas nós devemos ser perseverantes. Nós devemos caminhar pela clareza que recebemos no Senhor, não importa o que nós estamos sentindo. E terceira coisa, nós não podemos ser destruídos pela comparação. Agora, sabe o que é o mais lindo? Que nós percebemos esse Pedro, totalmente transformado lá na frente. Isso fala da obra que o Espírito Santo quer produzir em nós. Olha que interessante, no final de sua vida, em uma de suas cartas, Pedro escreve, põe para mim aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, o Pedro que negou a Jesus, Pedro que cortou a orelha de Malco, o Pedro que estava no meio da discussão sobre quem era o maior, agora dá conselho aos líderes, aquele que antes não conseguia nem obedecer a Jesus, agora transformado dá conselho aos líderes, e ele diz assim, olha, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço, olha o que ele diz, que pastoreiem o rebanho que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer
não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Olha lá, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. O Pedro que negou a Cristo, o Pedro, como eu disse, que cortou a orelha de Malco, o Pedro impetuoso, esse Pedro que queria talvez o melhor lugar, agora diz: ei, vocês precisam ser exemplo. Olha, eu fui transformado, eu entendi isso, então que vocês sejam também. Olha, pastoreiem o rebanho, espontaneamente, não por obrigação, não como dominadores. O Pedro que queria dominar até Jesus, mandar até em Jesus: ei Jesus, você não vai morrer não, que história é essa? Não vai. É o Pedro que agora está submisso ao Espírito Santo, é o Pedro que agora foi transformado. Agora, isso começa com quebrantamento, isso começa com aquilo que eu falei no início, e eu retomo aqui essa parte para a gente fechar: quebrantamento. O Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, foi o Pedro que se retira e chora o quê? Amargamente. Agora, sabe o que é o mais incrível? E eu quero fechar com isso, eu peço que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você pegar o Evangelho de João, você vai perceber em João 18, os 3 momentos da negação de Pedro. Vocês estão aqui comigo? Os 3 momentos da negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro se quebranta. Sabe o que nós vemos em João capítulo 21? Jesus agora falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Jesus dá essa comissão para ele quantas vezes? Sabe o que isso me mostra? Quando há quebrantamento, há restauração. Quando há quebrantamento, o Senhor nos ensina, e aquilo que nós aprendemos ou erramos lá atrás, serve para a nossa transformação. Então nós vemos Romanos 8:28 se cumprindo. Todas as coisas cooperam, inclusive os nossos erros, para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é poderoso para nos transformar e usar cada uma dessas coisas para nos constranger e gerar em nós arrependimento. Então talvez hoje você chegou aqui nesse lugar, escutou essa palavra e diz assim: pastor, eu estou muito parecido com esse Pedro aqui, mas eu entendi, e eu quero me tornar parecido com o Pedro de depois, porque Pedro chora, Jesus fala com ele, tudo aquilo é ressignificado, ele é restaurado. Nós vemos em Atos 2 o Espírito Santo descendo, e o Pedro que tinha antes negado Jesus, agora diante das autoridades, no início do livro de Atos, não negando a sua fé. Pedro indo até o fim, e a história nos conta que ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. O Pedro que negou, foi transformado pelo Espírito Santo, e tudo se fez novo. E a boa notícia é: o Espírito de Deus é aquele que nos convence como nós precisamos dele. Irmãos, eu fecho com isso aqui: nós precisamos encontrar Deus em um lugar de quebrantamento. E quando eu falo de quebrantamento, eu falo de quebrantamento genuíno, não da boca para fora. Não, olha, Senhor, me perdoe porque mais uma vez eu fui impetuoso. Senhor, me perdoa mais uma vez porque eu estou quase abandonando todas as coisas, porque estou me comparando. Olha, Senhor, eu não estou falando dessa declaração fria: Senhor, me perdoa. Eu estou falando de um lugar onde você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sei que eu preciso que o Senhor me transforme, e eu estou verdadeiramente arrependido.
É nesse lugar que o Senhor nos encontra e diz: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Nós somos a igreja de Jesus. Jesus vem buscar uma igreja santificada. Então nós não podemos olhar para o nosso eu e falar assim: não, veja bem, isso é o meu temperamento, olha, eu sou assim, olha o meu contexto passado, olha as frustrações da minha vida. Jesus é suficiente, e Ele é poderoso para te sarar das feridas do passado, para te libertar de abusos, para te tirar desse quadro que você está, porque nós somos a noiva de Cristo, nós temos o Espírito Santo, e nós precisamos escolher não mais caminhar pelas obras da carne, mas viver como alguém que tem o fruto do Espírito. E nós vamos orar por isso nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos adorar. Agora, escute, eu preciso que você encontre Deus nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar que Pedro foi, nesse lugar que Davi foi. Se quebranta genuinamente. É nesse lugar que nós precisamos estar. É a este lugar que nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo. Então nós vamos começar a adorar. Eu quero que você esqueça quem está à sua direita, esquerda, frente, atrás. Eu quero você e Deus agora. Se quebrante, meu irmão. Clame ao Espírito Santo que te mude. Clame ao Espírito Santo que mude os teus sentimentos, as suas emoções, te transforme. Enfim, eu quero que você aproveite esse tempo com Deus. Vamos adorar.